Olá pessoal, tudo bem? O tema desta palavra é: a nossa fé é real. A nossa fé é científica. Eu quero falar sobre isso hoje, porque eu venho percebendo que muitos jovens estão sofrendo uma pressão muito grande do mundo e uma pressão muito grande da sociedade por estarem manifestando a sua fé em Jesus Cristo. E muitas vezes há uma pressão para que você caia nessa cilada de acreditar que o que você crê nada mais é do que um mito. Eu quero lhe dizer, a fé cristã ela é real, ela é científica e ela é histórica, ao contrário do que alguns estão tentando dizer. Alguns falsos cientistas estão tentando dizer, não há nada científico que venha contra a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é comprovado pela história a sua existência. Jesus Cristo teve sinais evidentes e livros de vários contextos registram a existência dele. Muitos vão tentar questionar os milagres registrados, as histórias de Jesus registradas na palavra de Deus. Mas agora eu pergunto, por que não questionam então a história do povo egípcio que está registrada nas paredes das pirâmides? Por que não se questiona a história dos babilônicos que estão registradas nas suas placas de barro? Mas por que a história do povo de Israel e a história do povo cristão ela não pode ser aceita pela Bíblia, que tem seus manuscritos e seus documentos espalhados pelo mundo todo? Não existe livro mais fiel como fonte histórica do que a Bíblia. A Bíblia ela é um livro que tem seus documentos mais antigos espalhados por vários povos do mundo, porque o povo de Israel, o povo judeu, teve a sua diáspora e se espalhou. E o Novo Testamento, a história de Jesus Cristo, ela é contada por várias testemunhas, pessoas de vários lugares que viram aquilo e que registraram. Ou você acha que as pessoas daquela época iriam se converter a uma fé de um Jesus que dizia que curava, que libertava, que transformava, se elas não vissem isso acontecendo? E ao contrário do que muitos dizem, a minha fé não é irracional. Eu não me torno burro por ser cristão. Não, eu sou historiador. Eu sou pós-graduado em filosofia, agora eu estou jogando fora então minha formação porque eu me tornei um cristão? Não, pelo contrário, são meus estudos, o meu conhecimento que me aproxima mais do Deus criador da sabedoria, o Deus que criou o universo, o Deus que planejou tudo, esse Deus que se importa comigo, que é grande, mas ao mesmo tempo está aqui. Esse Deus é real. E aí, apesar da ciência não poder mensurar Deus, porque Deus não cabe dentro de um tubo de ensaio, porque Deus não pode ser visto num microscópio, mas ali tu vê os micro-organismos perfeitos que Ele criou. Apesar da ciência não poder computar em seus computadores, o magnífico Criador do universo que está em tudo, que criou tudo e que mantém tudo, a ciência vê a mão do Criador, porque a perfeição do universo, que ainda nos traz muitos enigmas, que nós ainda não entendemos como funciona esse universo tão perfeito, ele é a prova do Criador, ele é a prova do Deus real, o Deus que ainda existe e que está no nosso meio e que não desistiu de nós. Você quer testar? Quer saber se Deus é real ou não? Vou te fazer um convite. Passeie pela história, passeie pela filosofia, conheça o que outras pessoas falaram, saia dessa ideia limitada que você está lendo, só um autor ou outro. Você precisa ler mais, mas eu vou lhe fazer um outro convite maior ainda. Peça que esse Deus se manifeste a você se você tem dúvida, porque Deus é real. Ou você acha que milhões de pessoas no mundo todo estão entregando as suas vidas, deixando de viver no seu comodismo por causa de uma fé apenas baseada num livro velho de histórias? Não, o que faz isso é a presença viva desse Deus, através do Espírito Santo, que continua agindo até hoje. O Espírito Santo que fala comigo, que está falando com você agora. O Espírito Santo é a presença desse Deus vivo entre nós. E esse Jesus que morreu e ressuscitou, Ele é real, Ele continua curando, Ele continua transformando vidas, Ele continua resgatando pessoas. Esse Jesus continua se manifestando por meio da igreja, que continua sendo a mão de Deus sobre a terra. Apesar dos seus erros, das suas falhas, a igreja ainda é a mão de Deus na terra. Então eu quero dizer para você, jovem, não se envergonhe da sua fé. Para você, irmão, levante a bandeira de Cristo. Você está do lado certo.
E a academia, a universidade, que inclusive foi criada pelos cristãos, não deve se envergonhar. A sociedade que nós temos hoje deve muito à fé cristã. As nossas leis, a nossa organização jurídica e a própria democracia, da forma que ela existe hoje, solidária, é fruto de um amor pregado por Jesus Cristo, de um respeito ao próximo pregado por Jesus Cristo. Esse Jesus, ele não é só um filósofo, ele não é só um pensador que existiu, ele é o Filho de Deus que te ama, que morreu por ti e que quer transformar a tua vida. Que Deus te abençoe.